pessoas como o senhor na construção dessa história. Muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Fico muito feliz, né, estar presente com vocês. Boa tarde a todos. Poder dividir com vocês um pouco da experiência vivida, né? E a alegria de continuar, poder contribuindo, né? Porque semente é algo que toca muita gente. Porque nós que trabalhamos com semente, nós temos que ter assim, muito orgulho, muita alegria. Nós trabalhamos com a vida. Preservar a semente, preservar aquela vida, e nós tornar aquela semente um alimento. Quer dizer, fornecer alimento para a sociedade. Então, quem trabalha com semente, trabalha com a vida. E não tem como não se emocionar de quem trabalha com semente. Porque é muito importante, é a base de tudo. Né? É o início de tudo, é a semente. Então, nós dedicamos a vida à semente, temos essa satisfação interna. E você me perguntou, né? Ainda na ativa, eu falei sim, e vou continuar. Porque é muito gratificante. Né? E eu tomei a liberdade, já que se me deu a oportunidade de escolher o tema, de trazer o tema de vigor de sementes. É um tema muito amplo e muito conceitual, mas eu vou procurar, nesse espaço de tempo disponível para a nossa live, trazer essa parte conceitual de uma forma bem objetiva e a abrangência, mostrar os vários aspectos em que o vigor aparece e se caracteriza, né, em termos de desempenho da semente, resultando, então, na planta e, mais tarde, no produto final. Eu vou levantar os slides aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Vai ser bastante informal, okay? Vou procurar ser bem objetivo. Vamos ver se eu acerto aqui, só um minutinho, então. Depois a gente vai ajudando. Acho que eu peguei certo aqui, vamos ver se ele abriu. Não, não abriu, peraí. Parece que está abrindo. Não, abriu a tela. Bom, para você, como da outra vez. Só um minutinho, por favor. Vamos ficar aqui. Aparece a apresentação aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, está aqui embaixo. Abriu agora? Ainda não. Tem que fazer de novo o processo, né? Ah, então tá ok. Então vou voltar aqui. Deixar ele aberto aqui. Só um minutinho, por favor. Isso. Meu computador é muito rápido aqui embaixo. Só um minutinho, por favor. Agora está aqui. Ups, eu estava revisando algumas coisas aqui, fui lá para frente. Só um minutinho. Vou voltar aqui atrás. Agora foi. Então, tá. Só colocar na apresentação, né? Deixa eu colocar no modo apresentação. Esse então, tá ok, Márcio? Tá perfeito. Tá bem. Então, nós vamos bater um papo sobre o vigor de sementes, como eu falei para vocês, né? A conceituação e a abrangência que ele tem. Então, se nós olharmos em termos de conceito, a qualidade fisiológica potencial de uma semente, ela é determinada pela sua herança genética. Mas, por outro lado, a sua qualidade real, ela é função de condições ambientais em que ela foi produzida e armazenada, bem como das técnicas de produção, colheita, secagem e beneficiamento envolvidas. O estágio, né, de máxima qualidade é alcançada quando a semente atinge a maturidade fisiológica, após o que o processo de deterioração se inicia e com ele o decréscimo da qualidade. Esse gráfico tem exatamente 50 anos, né? Ele é 49 anos. O Dr. Potts foi meu professor e ele era muito prático e objetivo. Então, ele construiu de uma maneira clara a ascensão e queda das capacidades da semente. Se nós olharmos aqui no período de 12 a 40 dias, ela vai, desde a fertilização do óvulo até a semente madura, né, em algumas espécies, e depois de alguns poucos dias, até muitos anos, da semente madura, semente com alto vigor, até a morte e transformação de um grão. Então, nós temos no início a fertilização, o aumento do tamanho, o aumento do peso, o desenvolvimento estrutural, a perda da umidade,
o aumento da viabilidade e a semente madura com alto vigor, alta viabilidade. A partir daí inicia o processo de queda. Então, pelo processo de respiração, alta temperatura, alta umidade, que a semente está sujeita, né? Injúria mecânica, o passar do tempo até a morte. Então, essa, na verdade, é, vamos dizer assim, uma escada de ascensão e de queda das capacidades da semente. Então, várias características da semente são influenciadas pela deterioração, e dentre elas, as de importância principal, né, é o vigor e a germinação. A germinação tem sido avaliada adequadamente através do teste de germinação. Agora, isso pouca importância teria, né, se a relação entre germinação e vigor fosse constante. Contudo, esse fato não é observado, porque sabe-se que a perda do vigor pela semente é muito mais rápida do que a de germinação. Há exatamente 60 anos atrás, esses dois pesquisadores, Dr. Deluche e Dr. Calder, Dr. Deluche, eu tive o prazer de trabalhar com ele, como meu orientador de doutorado, sentaram e estabeleceram esse conceito. Como é que é o declínio da viabilidade e como é que é o declínio do vigor. Então, nós temos aqui no eixo das abscissas a deterioração e no eixo das ordenadas em porcentagem. Pode ser refletir porcentagem de germinação ou porcentagem em função, por exemplo, do envelhecimento acelerado ou informando, né, a quantidade de sementes de boa qualidade ou informação de porcentagem de resultado de tetrazóleo. Então, aqui na linha achuriada, esse mouse sempre foge, na linha achuriada, entre viabilidade e vigor, se situa aqui os testes de vigor para medir exatamente aqui a qualidade fisiológica da semente. Então, esse gráfico, ele conceitua exatamente para nós o que é viabilidade, o que é vigor, como é que é o declínio. A viabilidade é um declínio muito mais lento e do vigor muito mais acentuado. Se nós olharmos aqui esse lote X, que está no topo da qualidade, em termos de viabilidade, ele já está em declínio em termos de vigor. O lote Y, que inicia a curva de queda de germinação, veja aqui onde ele está em termos de vigor. Já está aqui embaixo. Então, uma alta porcentagem de germinação logo após a colheita não indica necessariamente que o lote de semente manterá sua qualidade durante o período de armazenamento, ou que não emergirá satisfatoriamente quando semeado em campo. Isso é típico para nós que trabalhamos com soja, no caso de semente verde. Que a semente verde advém do quê? De uma morte prematura da planta de soja, né, em função de compactação de solo, em função de ataque de percevejo, uma série de fatores ambientais que forçam o processo de maturação. Então, não há degradação da clorofila, nós vamos ter semente verde esverdeadas. Logo que nós colhemos essas sementes, ela tem uma germinação até razoável, mas no decorrer de 1 mês, 2 meses, perde totalmente, né, a viabilidade. Então, tem sido demonstrado na literatura que lotes de aparentemente boa germinação tiveram reduzida rapidamente durante o armazenamento, enquanto que outros mantiveram em bom estado em idênticas condições. Vamos ver esse gráfico aqui. Esse é um ensaio, né, um experimento, com lotes de feijão, sementes de feijão, feito pelo Dr. Deluche e Dr. Basque, em que eles avaliaram 7 lotes, né, durante 18 meses de armazenamento, olhando só germinação. Você pega aqui o lote 4, uma germinação inicial aqui acima de 90%, 18 meses depois, praticamente muito próximo. O lote 17 também com 90% de germinação, 18 meses depois, pouco abaixo. Mas vamos aqui para o lote 19. Também tinha uma germinação ao redor de 90%, 18 meses depois ele está o quê? Em torno aqui de uns 25%. Então, o comportamento é distinto entre lotes. Lógico que isso é função do seu histórico anterior, de como ele foi produzido e o que ele sofreu durante o processo de amadurecimento no campo e também de colheita. Então, o comportamento diferenciado sob condições de campo de lotes de igual germinação é um fato comum na agricultura. Vamos ver essa outra avaliação, esse outro trabalho de pesquisa, também do Dr. Deluche. O que ele fez? Ele pegou 100 amostras de semente, né,
proveniente de lote submetido à fiscalização do comércio. 6 amostras ficaram fora do padrão mínimo de germinação, que é 80%, então ele ficou com 94 amostras. Dessas 94 amostras, 29 amostras se situaram com germinação acima de 90%. E 65 amostras com germinação entre 89 e 90. Quando esses lotes, essas amostras, foram semeadas em campo e foi avaliada a emergência, apenas 5%, as 5 amostras caíram, emergiram acima de 90%. Depois, aqui, 21 amostras emergiram entre 89% e 80%. Mas olha aqui no final, 4 amostras tiveram uma emergência abaixo de 40%. E todas essas amostras tinham germinação mínima assegurada de 80%. E quando foram avaliadas, elas estavam dentro desse padrão. Vocês vejam bem aqui, 94 amostras, 29 acima de 90%. E 65 acima de 89, 80, nessa faixa, de 80% a 89%. Então, o teste de germinação ele é limitado por não avaliar a natureza progressiva da deterioração da semente. Como assim? Nós temos a germinação, nós temos a avaliação total. Quantas sementes foram postas para germinar, quantas plantas originaram. Então, a informação da germinação não discrimina o nível de deterioração que potencialmente possa existir entre as plântulas que foram avaliadas como plântulas normais, mas que têm características distintas, apesar de preencher os pré-requisitos para serem classificadas como plântulas normais. Então, como é que é a sequência provável de alteração na semente durante a deterioração? Por que o teste de germinação não consegue detectar o avanço da deterioração logo de imediato? Então, nós temos aqui no início do processo a biossíntese está incompleta, membranas incompletas, atingiu a maturidade fisiológica, daí inicia então o que? A degeneração das membranas, a redução de atividade respiratória e biosintética, germinação mais lenta. Aqui o teste de germinação começa a mostrar os primeiros resultados. Redução do potencial de conservação, aquilo que já mostrei para vocês, em termos de potencial de conservação daqueles lotes de feijão, menor taxa de crescimento e desenvolvimento, menor uniformidade de desempenho, maior sensibilidade à adversidade, redução da emergência de plântula em campo, alterações morfológicas, então começa a aparecer as plântulas anormais, perda do poder germinativo, culminando com a morte. Então, alguns testes de vigor entram exatamente nessas áreas aqui. Degeneração de membrana, por exemplo, a condutividade elétrica tem capacidade de pegar essa informação. Atividade, redução de atividades respiratórias e biosintéticas. Aqui entram vários testes bioquímicos que atuam nesta área, como o próprio teste de tetrazole. Então, a semente ela é considerada germinável, quando ela preenche o critério estabelecido para a produção de uma plântula normal. O resultado final, fornecido em termos de sementes germináveis, isto é, sem distinção entre plântulas vigorosas e plântulas fracas. Conhecer a proporção de plântulas vigorosas e plântulas fracas é muito útil. Considera-se que pode-se prever que plântulas fracas não se estabelecem ou originam plantas que nós chamamos de plantas dominadas, e as sementes que deram origem são de baixo vigor. Então está aqui uma foto mostrando plantas de soja oriundas de semente de alto vigor, aqui à esquerda, e plântulas de soja oriundas de semente de baixo vigor, aqui à direita. Então nós temos o vigor como uma medida mais real do grau de deterioração da semente do que a germinação. Quando é que aparece a primeira expressão de vigor? Por incrível que pareça, ela apareceu há 144 anos atrás. O pesquisador alemão Johann Nob, em 1876, analisando o teste de germinação, ele viu que havia diferenças
entre plântulas bem desenvolvidas, com raiz bem desenvolvida, e plântulas com raízes fracas. Então, o que ele chamou vamos dizer, nesse teste? De força motriz ou energia de crescimento. Aquelas plântulas bem desenvolvidas tinham uma força motriz maior ou uma energia de crescimento maior. E as mais fracas, né, oriundas, ele supôs, seriam oriundas de sementes menos favorecidas. Ele não usou o termo sementes menos vigorosas. Há 109 anos atrás, esses dois pesquisadores, Hilton e Insel, também se referiram ao termo energia de crescimento para destacar sementes que produziam plântulas com raízes mais longas, em comparação às originadas de sementes mais fracas do mesmo lote. Então, vocês estão vendo que praticamente aí, há 100 e poucos anos atrás, já se tinha a noção que havia diferenças de qualidade fisiológica, só que não tinha uma denominação conceitual ampla e que abrangesse essas diferenças. Então, durante a realização do 9º Congresso da ISTA em 1950, Frank, que é um pesquisador holandês, ele era presidente da ISTA na época, então ele propôs que os testes conduzidos em substrato artificial, em condição ótima de temperatura e umidade, fossem denominados testes de germinação. E, em contraste, os testes conduzidos em solo ou sob condições destinadas à estimativa da porcentagem de emergência de plântulas em solo deveriam ser chamados testes de vigor. Então, pela primeira vez aparece a conceituação de vigor. Então, assim, a habilidade de um lote de semente estabelecer plântulas em campo deveria ser denominada vigor. As proposições de Frank não só foram aceitas, como tiveram forte e imediata repercussão. Então, naquele congresso já foi constituído o primeiro comitê de bioquímica e vigor de sementes da ISTA, com um objetivo muito claro: propor uma definição de vigor e iniciar o desenvolvimento imediato de métodos padronizados para a sua avaliação. Então, você vê que de 50 para cá nós temos 70 anos já de trabalho em cima de vigor. E hoje é que a indústria de semente e os clientes, os produtores, falam de vigor, querem sementes vigorosas, porque começaram a enxergar o efeito do vigor na qualidade de suas lavouras. E os produtores de sementes passaram a se preocupar também em ter bons testes de vigor, ter bons laboratórios, para poder aferir essa qualidade fisiológica e ofertar o seu produto. Praticamente nós levamos aí, no mínimo, aí uns 60 anos para esse conceito entrar dentro da indústria e está hoje no nível que ele está. Então nós temos duas definições de vigor hoje correntes, né? A ISTA, a definição da ISTA, que é a International Seed Testing Association, e a definição da OSA, que é da Association of Official Seed Analysts. A última definição da ISTA foi redigida em 2014, né? Então ela coloca da seguinte forma, que o vigor da semente é a soma das propriedades que determina a atividade e o desempenho de lotes de sementes com germinação aceitável, sobre ampla variação das condições de ambiente. E esse conceito não se modificou desde então, e ainda faz parte da versão 2020 das regras de análise. Hoje a ISTA tem os seus testes de vigor dentro das regras de análise de semente. A última versão traz a mesma definição para vigor. Quais são os aspectos considerados nessa definição que a ISTA coloca, né? Então, o Comitê de Vigor da ISTA destaca que o vigor de semente não é uma simples propriedade mensurável, quantificável, mas é um conceito que descreve várias características associadas ao desempenho da semente, como velocidade e uniformidade de germinação, crescimento inicial das plântulas, capacidade de emergência sob condições desfavoráveis, retenção da capacidade de germinação durante o armazenamento. A última versão de definição de vigor da OSA foi publicada em 2009 no Manual de Vigor, publicado pela OSA. Então, ela destaca da seguinte forma, né? O vigor de sementes compreende as propriedades ou características da semente que determinam o potencial para uma emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de plântulas normais sobre uma ampla diversidade de condições de ambiente. Quais são os aspectos considerados? Velocidade de germinação.
Então, a rapidez com que a semente germina e a planta emerge no solo. Uniformidade. A não uniformidade de emergência demonstra um baixo potencial de vigor. Habilidade da planta para emergir em solos compactados, frios, úmidos e infestados de patógenos. Então, a ênfase de ambas definições é sobre o comportamento da semente sobre uma larga faixa de condições ambientais. Vocês poderiam me perguntar agora, eu já fui coordenador do Comitê de Vigor da Abrades, já conduzi os testes de referência de vigor, vocês poderiam estar perguntando o que a Abrades considera, qual o conceito, qual a definição que a Abrades adota para vigor. Na época, nós fizemos uma enquete com vários pesquisadores, com professores, né, com pessoal de empresa semente que estava trabalhando já com vigor, e se optou pela definição adotada pela OSA, essa visão de uma boa emergência de campo, um bom estabelecimento da semente, né, da planta a nível de campo. Então nós temos que vigor é um dos atributos da semente que afeta a qualidade fisiológica. Então vocês viram que a conceituação de vigor ela é bastante antiga, o conhecimento, né, dessa diferença, e bastante ampla em termos de abordagem. Agora vamos ver os fatores que afetam o vigor da semente e das plantas. Então vamos ver como é que ele se constitui. O primeiro deles é o genótipo. O genótipo da planta, em parte, determina o vigor da... O genótipo da planta, em parte, determina o vigor da planta. Então, assim, diferença de vigor existe entre diferentes espécies, diferentes cultivares e mesmo dentro da cultivar. A influência do controle genético do vigor da plântula é talvez claramente ilustrado pelo relativamente alto vigor de plântula híbrida e poliploide sobre o material homozigoto e diploide. Então, o alto vigor da semente híbrida está associado com o quê? Uma mitocôndria super eficiente. A mitocôndria é a casa de força da célula, é onde é produzido toda a parte de energia para o processo de germinação, né, e de emergência. Então, é uma atividade extra do sistema enzimático para assimilação, indicando uma favorável recombinação do material nuclear, o sinergismo. Então, se nós olharmos aqui, nós temos um resultado milho híbrido, né, e os dois parentais, a linhagem A, a linhagem B, e olha o vigor híbrido do filho, né. Outro aspecto que interfere no vigor é a permeabilidade das membranas celulares. Então, existe evidência de variabilidade genética para a permeabilidade de membranas celulares em sementes de soja. Esse é um estudo que a gente conduziu aqui na Embrapa Soja, e se nós olharmos aqui entre as duas cultivares, são duas cultivares precoces, Davis e IAS5, e nós pegamos faixa de condutividade elétrica de 0 a 30 micromós até 0 a 80 micromós. A Davis não tinha nem uma semente, né, nem um percentual de semente de 0 a 30. A IS5 já tinha 2,5. E assim vai progressivamente. Então chega a uma situação que, de 0 a 70 micromós, a Davis tinha 67% de suas sementes nessa faixa, a IS5 já tinha 97%. De 0 a 80, a Davis com 87% e a IS5 com 98%. Então mostra exatamente a diferença, né, de comportamento, né, em termos de condutividade elétrica entre duas cultivares, né, dentro de uma mesma espécie. Conteúdo de lignina no tegumento. A resistência ao dano mecânico no genótipo de soja está relacionado com o conteúdo percentual de lignina existente no tegumento. Nos estudos que nós realizamos aqui na Embrapa Soja, nós conseguimos entender por que DOCO, que foi a cultivar lançada e que abriu o Cerrado brasileiro para a soja e produzia semente em qualquer lugar no Cerrado brasileiro, ia muito bem. E quando foi lançada a cultivar Savana, veio para substituir o potencial de produção muito maior, de produtividade muito maior, que o DOCO chegava a um patamar de 2.000 quilos por hectare, e a Savana ia a 4.000 naquela época, até os dias de hoje, né, um valor assim, considerável. Então, fomos estudar por que DOCO produzia semente e Savana não nas condições do Cerrado brasileiro. DOCO tem 6% de lignina e Savana tem apenas 4%. Então, essa diferença de 2% de lignina no tegumento foi suficiente para mostrar a diferença de qualidade fisiológica entre os dois materiais. A maturidade da semente. Quando a semente amadurece, o seu potencial para uma germinação rápida e vigorosa aumenta.
Semente totalmente madura tem a vantagem do completo desenvolvimento físico, fisiológico necessário para a expressão do máximo vigor. Então, se nós olharmos aqui esse aumento da germinação durante a formação e deterioração de campo em sementes de feijão, nós pegamos aqui em dias após a semeadura, 70 dias após a semeadura, começa a formação da semente, vai aumentando a germinação à medida que vai alcançando, né, a maturidade fisiológica, e o ápice aqui, mais ou menos, aqui nos 82 dias, a máxima germinação. E aí inicia o declínio da germinação, né, aqui com 106 dias. E o que a gente vê, a queda constante da unidade. Então, tem essa ascensão e queda da qualidade. Então, no ponto de maturidade fisiológica, nós temos a maior germinação, o maior vigor. Então, uma alta porcentagem de semente imatura determina um baixo vigor no lote. Então, vamos ver que a proporção de sementes maduras e imaturas e respectiva qualidade fisiológica no lote de semente de cornichão, lotes corniculados, né, colhido mecanicamente. Então, grau de maturidade nas sementes maduras e sementes imaturas. Nas imaturas foram classificadas as enrugadas e as xoxas. Proporção de semente madura no lote, 62%. Proporção de imaturas, né, 32% enrugada, praticamente 5% xoxa. Peso de 100 sementes, né, em gramas. Nas maduras, 1,19 gramas, né. Nas imaturas, as xoxas, 1 grama, né, e as enrugadas 1 grama e as xoxas meia grama. Germinação, as maduras 99%, as enrugadas 65%, as xoxas 24%. Emergência de campo, população inicial 53% nas maduras, nas imaturas as enrugadas apenas 30% e as xoxas apenas 7%. Então, o desenvolvimento, as condições ambientais durante o desenvolvimento da semente, então, os fatores ambientais, tais como disponibilidade de água, temperatura, nutrientes, eles afetam o desenvolvimento da semente, mas também afetam o vigor, né, da planta. Então, disponibilidade de água afeta a semente de duas maneiras. Disponibilidade de água durante o desenvolvimento da semente pode influenciar o seu vigor indiretamente, pela alteração da composição química da semente madura. Por exemplo, o teor de nitrogênio da semente de cereal geralmente diminui quando aumenta a disponibilidade de água durante a fase vegetativa. Isso é bem visível em semente de trigo. Após a semente atingir maturidade fisiológica e permanecer no campo até a colheita, a água tem uma importante função. Aqui, tipicamente, na soja, deterioração por umidade, esse enrugamento do tegumento. Isso aqui, o que é? A semente sofreu deterioração em função da flutuação de umidade relativa do ar, quer seja por chuva, quer seja por um sereno, né, mais úmido, né, ou uma névoa mais úmida pela manhã, e esse dano por umidade. Aquele enrugamento, aparece aqui os tecidos mortos, mostrando então o progresso do processo de deterioração. A temperatura, ela influencia o peso e o desenvolvimento da semente, o qual, por sua vez, influencia o vigor da planta. Temperatura durante o desenvolvimento da semente de soja está correlacionada com o teor de óleo quando madura. Alta temperatura durante os últimos 45 dias de desenvolvimento da semente de soja está associado com baixo vigor das plântulas na progênie, o qual persiste durante o período de desenvolvimento da planta e resulta na redução de rendimento da cultura. Por exemplo, a soja precisa de uma temperatura média na fase de maturação de 22 graus entre dias e noite, né, entre dia e noite, uma média de 22 graus, para dar uma semente de alta qualidade. Como nós estamos na região tropical, nós temos uma média mais alta, então a tendência, dependendo aí da altitude, nós temos sementes de baixa qualidade, principalmente nas cultivares precoces, que amadurecem na parte mais forte do verão, aí na época de janeiro, por exemplo. Vamos ver aqui o vigor e a emergência. Sementes não vigorosas, aqui ó, 64% de emergência. Essas bandeirinhas azuis aqui são as falhas de estande. Esse é o experimento do professor Silmar Pesca, lá em Pelotas.
Esse lote com 86%, você vê apenas 2 bandeirinhas vermelhas aqui mostrando falha. Então tem uma maior uniformidade de emergência no campo, sementes de alto vigor, comparado com sementes menos vigorosas. E isso é que chama a atenção do produtor. Ele semeia sua lavoura e começa a observar falhas na linha. Ele sabe que ele está com uma semente de qualidade inferior. Logicamente, sem levar em consideração, às vezes, erro da operação de semeadura. Outro aspecto interessante, né, em termos de condições ambientais, a fertilidade do solo. Ela influencia a composição química da semente e, consequentemente, o seu metabolismo e o vigor durante a germinação. No trigo é bem nítido que a adubação foliar durante o desenvolvimento da semente resultou num aumento correspondente no teor de nitrogênio da proteína, tamanho da semente, vigor da plântula e aumento de rendimento. Quantidade moderada também de fósforo melhorou a emergência da plântula, mas quantidade mais elevada reduziu. Então existe um efeito de elementos químicos, né, na qualidade fisiológica da semente. Aqui é um exemplo bem característico, que é a deficiência de potássio em soja. Se nós olharmos em detalhe, está aqui. Essa parte esbranquiçada aqui é típica de deficiência de potássio, e essa parte mais escura no centro. Esse experimento foi feito, né, com diferentes doses de potássio. Aqui foi coletado no campo 20 plantas, são maços de 20 plantas cada um. Dose de potássio variando de 0 a 200 quilos por hectare. Então vocês vejam a variação de produção em 20 plantas, a variação de quantidade de vagens. Agora vamos ver o que isso resulta em qualidade de semente. Se nós olharmos aqui, a linha azul é a linha de emergência em areia. À medida que foi aumentando o potássio, até 120 quilos por hectare, aumentou a emergência, né, em areia, e depois estabilizou. Até 200 quilos não houve grande ganho. A linha roxa é o dado de vigor de envelhecimento acelerado. Ele vai aumentando também até 120 quilos por hectare e depois estabiliza. Mas outro dado interessante, a linha amarela é a ocorrência de Phomopsis, é um fungo que acompanha a semente. Ele cai à medida que aumenta a nutrição da planta. A partir de 120 quilos, aqui praticamente estabiliza, né? E percevejo, por incrível que pareça, né, ele cai também à medida que aumentou, né, de 0 de potássio a 40, já houve uma queda acentuada, né, de dano por percevejo, né, na semente de soja. Densidade e tamanho. Ambos, densidade e tamanho da semente, são relatados como tendo uma forte influência na precocidade da germinação da semente de algodão. Então, se a gente olhar esse resultado aqui de mesa densimétrica, né, aqui a menor densidade, aqui a maior densidade, a posição da mesa, então aqui estaria a parte mais alta da mesa, o que a gente vê? Vê, à medida que aumenta a densidade, aumenta a germinação, aumenta a emergência, né, e, logicamente, aumentou o vigor também em termos de envelhecimento precoce. Esse dado é um dado nosso, né, sobre o peso específico da semente de soja. Foi um trabalho que foi dividido a mesa de gravidade, o deck na descarga, né, de 10 em 10 centímetros, e foi coletado amostras. Então, o peso específico do grão de soja é 770 quilos por metro cúbico. Então, fomos avaliar o peso específico da semente de soja, não do grão, né? Então, lá na descarga, na parte mais baixa, estava aqui 72, 73 quilos por metro cúbico. À medida que sobe na descarga, então, à medida que vai pegando as sementes a parte mais alta da mesa, né, que nós, assim como nós chamamos, a parte mais alta da descarga, o que se observou um aumento do peso específico, chegando aqui acima de 800 quilos, né, por metro cúbico. Mas o que isso tem a ver? Né? Aumentou a densidade, o que isso acontece? Houve um aumento proporcional na viabilidade. E mais importante, um aumento de vigor. Então, quando eu vou regular a mesa de gravidade, como é que eu regulo as portinholas? Eu tenho que ver o peso específico da massa de semente que está saindo ali na descarga. Peso específico é peso sobre volume. Eu vou pegar uma vasilha de volume conhecido, vou coletar, vou encher essa vasilha, fazer a compactação daquela massa com umas batidas e vou pesar peso sobre volume da peso específico. Então, se eu quero uma semente de soja de alta qualidade, eu vou buscar uma semente com peso específico, né, acima de 800 quilos por metro cúbico.
certo? Para eu ter vigor elevado. Mas outro dado interessante, né? Esse slide não ficou. À medida que você sobe na mesa, reduz a quantidade de semente com dano mecânico também. Então, embora o dano mecânico resulte em sementes quebradas e partidas, né, plântulas sem meristema apical e outras anormalidades durante a germinação, que são bem conhecidas, o efeito, né, do dano mecânico no vigor da planta é de mais fácil percepção. Desde que sementes danificadas, né, pode aparecerem normais, a semente pode aparecer normal, mas exibe o menor vigor do que as não danificadas. Então vai reduzir, vai aparecer, vão resultar, né, em plântulas com menor desenvolvimento. Então isto é devido ao que? A deterioração fisiológica imposta pelo impacto. Isto pode ser puramente no físico, como resultado de quebras microscópicas em regiões cruciais dentro da semente. Quer ver um dano mecânico que a gente às vezes não considera muito? É o que nós avaliamos no hipocloreto de sódio, o dano mecânico não aparente. Mas o que ele nos conta? Ele nos dá uma ideia do problema que nós temos em termos de integridade do tegumento. Aquele tegumento tem microfissura. O tegumento rompeu, ele perdeu todo o controle sobre a semente. Se tem microfissura, você não tem mais controle de umidade, você não tem mais controle da troca de gases e você não tem a asepsia interna da semente mais. Então, qualquer que seja a base, plântulas de feijão provenientes de sementes danificadas pode ser morfologicamente normal, mas exibe germinação lenta, desenvolvimento reduzido, maturação tardia e redução no rendimento. Então, aqui são os dados de soja, né? À medida que se aumenta a velocidade do cilindro, aumenta aqui a porcentagem de sementes partidas, aumenta a porcentagem de sementes lesionadas. Isso fruto do dano mecânico na operação de colheita. A idade da semente e a deterioração. Quando a semente envelhece, ela sofre trocas graduais, as quais reduzem o seu vigor, potencial e capacidade de desempenho. A deterioração vai ocorrer de qualquer forma, porque ela é um processo inexorável e irreversível. Inexorável porque vai acontecer de qualquer forma. Irreversível porque não tem como reduzir, retroagir a deterioração. A sua velocidade depende largamente das condições ambientais existentes durante o armazenamento da semente. E a única coisa que nós vamos fazer é minimizá-la. Então, mudanças iniciais são de natureza fisiológica e podem ser detectadas somente por testes de estresse severos ou de análise bioquímica. Quando a deterioração progride, a capacidade de armazenamento e o potencial de produção são afetados. Deterioração severa resulta numa germinação emergência pobre, mesmo sob condições ideais. Aqui estão no risotron, né, a qualidade de plântula, né, oriunda de 2 níveis de vigor de semente. Aqui são plântulas oriundas de semente de baixo vigor, seria um sistema radicular muito pobre, e plântulas oriundas de uma semente de alto vigor. Vejam a qualidade desse sistema radicular, né, e a qualidade das plântulas que estão acima do solo. Vigor e produtividade. Esse aqui é um trabalho clássico, né, lá da Universidade Federal de Pelotas, mostrando que sementes mais vigorosas colocam mais vagem por planta. Aqui um nível de vigor baixo, 14 vagem por planta. Um nível de vigor alto, 17,6, né, a média 17,6 vagem por planta. Ataque por micro-organismo. Infestação por micro-organismo causa a deterioração da semente armazenada e pode, na sequência, reduzir o vigor da planta pelo ataque durante a germinação. Semente de baixo vigor, elas são mais suscetíveis. Mesmo fornece um excelente substrato para o crescimento de fungo. Então, o tombamento em feijão pode ser devido ao estímulo de crescimento, né, ao pítio e à rhizoctona, pelos nutrientes lixiviados da semente. A sensibilidade à injúria ao frio está em função da umidade inicial da semente durante a embebição. Sementes com baixa umidade são mais suscetíveis. Período de maior suscetibilidade a essa injúria são os estádios iniciais do processo de embebição. Como pode ser esperado, né, sementes de baixo vigor são mais suscetíveis do que as de alto vigor. Aqui está uma foto, né, de injúria de frio. Está aqui o aborto do sistema radicular. Praticamente há um aborto do meristema radicular.
Então, uma semente de alto vigor vai desenvolver uma plântula, né, de qualidade. Uma semente de baixo vigor resulta nesse tipo de plântula. Para avaliar vigor, nós temos o nosso manual de vigor, já foi editado, né, em 2009, 1999, o manual de vigor da AOSA, editado em 2009. A avaliação de vigor através das regras de análise de semente, aí está, como eu falei, colocando os seus testes de vigor, que ela faz a padronização, né, e faz as referências, né, depois de feito o teste de referência, né, o que chama de referee test, que é assegurar que aquele procedimento está correto, os resultados são compatíveis, e tem as tabelas de tolerância, né, para comparar resultado entre amostras, entre analistas e entre laboratórios. Então, eles entram para as regras de análise. Então, o objetivo básico da avaliação de vigor é detectar diferença no potencial fisiológico de lotes de sementes comercializáveis com germinação semelhante. Distinguir com segurança lote de maior e de menor vigor que apresentam germinação aceitável. Então, aqui está a curva de perda de viabilidade da semente, né? O Dr. Ali São Paulo, em 1986, estabeleceu essa curva. A fase 1 é uma fase mais lenta, né? Então vai a uma redução da germinação. A fase 2 é a fase mais acentuada da perda da viabilidade, né? Da perda da germinação, é bem acentuada. E a fase 3 culmina com a morte da semente. Isso aqui na abscissa do tempo e na ordenada o percentual de germinação. Então você vê que aqui no 80% é bem exatamente o ponto da virada, né? Onde acentua a queda, né, da germinação. Então, os testes, eles têm base teórica, a base teórica consiste, os testes têm que ter base teórica consistente, resultados reproduzíveis e relacionados com a emergência de plântula no campo. Porque aonde eu faço a minha semeadura lógica no campo, então eu quero que os dados de laboratório, que eu vou gerar através dos diferentes testes de vigor, me dê uma perspectiva qual vai ser o comportamento desse lote em condições ambientais, né, em condições naturais, né, de lavoura. Então, qual é a característica de um bom teste? Sensibilidade, simplicidade, rapidez, baixo custo, objetividade, expressão quantitativa dos resultados, padronizável, que cada um pode, com aquela metodologia, qualquer laboratório pode reproduzir o teste, e relação com emergência de plântulas e potencial de armazenamento. Então, nós temos testes físicos. Eles avaliam o aspecto morfológico ou característica física da semente, possivelmente associado ao vigor. Tamanho de semente. Logicamente, se tem mais tecido de reserva, a tendência é se ter uma semente de alto vigor, desde que não tenha dano mecânico, porque você tem maior área disponível para receber impacto mecânico. Então, se não tiver dano mecânico, ela vai ter muito mais vigor que uma semente de menor tamanho. Peso unitário, sementes mais pesadas também tem característica de ter melhor vigor. Densidade, como eu já mostrei para vocês, sementes mais densas, né, mais bem formadas, tem maior vigor. Coloração de semente, quem não observa, quem trabalha com feijão, por exemplo, quando a semente de feijão escureceu, pode saber que o vigor desceu junto. E teste raio-x, teste raio-x nós usamos pouco aqui no Brasil. Mas hoje ele entrou muito na parte de análise de imagem. Ele é muito valioso, por exemplo, para avaliar vigor de semente de algodão. Um teste de raio-x na semente de algodão dá uma ideia do enchimento, né? Como é que está formada por dentro a semente. Quanto mais ela preenche, né, os espaços internos ali de baixo tegumento, melhor é a qualidade da semente. Os testes fisiológicos, eles procuram determinar aqui a atividade fisiológica específica, cuja manifestação de vigor vai depender do quê? Por exemplo, alta porcentagem da primeira contagem da germinação, velocidade de germinação ou de emergência de plântulas, crescimento de plântulas, plântulas mais bem desenvolvidas, classificação de vigor de plantas, separar plântulas vigorosas, né, ou plântulas fortes, de plântulas fracas, e protusão de raiz primária, sementes que, né, mais precocemente emite a raiz primária. Esse é um teste que está sendo bastante utilizado para milho, para soja. Nós já fizemos boas avaliações aqui na Embrapa Soja, então tem muita chance de vir ser utilizado pela indústria, porque é um teste rápido, em 2 dias você já tem informação do lote.
Teste bioquímico, eles avaliam a alteração bioquímica associada ao vigor da semente. Teste tetrazóleo, né? O teste de condutividade elétrica, ele fica meio bioquímico, meio físico, porque ele pega a parte de permeabilidade de membrana, né? E também a lixiviação de potássio, que também está ligado à parte de permeabilidade de membranas. Né? Teste de tolerância a estresse, envelhecimento acelerado, onde a gente põe uma condição de alta temperatura associada à alta umidade relativa. Teste de frio, germinação, né, com temperatura mais baixa, germinação e emergência de temperaturas mais baixas. Né? Deterioração controlada, que é uma variação do envelhecimento acelerado, só que já trabalha com umidade já no nível pré-estabelecido. E germinação a baixa temperatura, que seria, em vez de fazer a soja a 25 graus, faz a germinação da soja a 18 graus. E, recentemente, veio o Vigor-S, que é uma análise automatizada do vigor de sementes. É um teste que está sendo introduzido na indústria. Então, ele foi desenvolvido pela Exalc, né, através da área de sementes da Exalc, junto com a Embrapa, a parte de instrumentação agropecuária. Foi desenvolvido, então, um software. O que ele faz? Ele mede o comprimento de plântulas. E pela soma das plântulas, na verdade é a soma das plântulas que tiveram maior sistema radicular, você tem um índice de vigor. É um teste bastante prático, rápido, fácil de ser realizado e está sendo bastante utilizado. Nós mesmos aqui temos duas, a semente é posta para germinar e depois a plântula é passada para o scanner faz a fotografia, vai para o computador e no computador tem o software que lê e faz a classificação. Tetrazóleo, quando é que foi desenvolvido? Entre 1939 e 1940, na Alemanha, né, em Hockenheim, né, com sementes florestais. Tá, o Dr. Lacon, né, que é o pai do tetrazóleo, então ele descreve os padrões de deterioração que ocorria com a morte das sementes. Então ele desenvolveu o teste topográfico de selênio, só que selênio é altamente tóxico. Então, em 1941, com informações de Kuhn, que é um químico, né, e Jerkel, em 1938, ele passa a utilizar o 2,3,5-trifenilcloreto tetrazóleo e desenvolve o teste para semente de diversos cereais e especificamente para milho. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, os trabalhos do Dr. Lacon foram divulgados nos Estados Unidos. Então, o princípio do teste tetrazóleo, ele baseia-se na atividade das enzimas desidrogenases, as enzimas que estão ligadas ao processo de respiração, tanto na glicólise como no ciclo do ácido cítrico. E são as enzimas das desidrogenases, principalmente a desidrogenase do ácido málico. Então, aqui nós temos a glicólise, mostrando aqui uma desidrogenase, e aqui o ciclo de Krebs, né, mostrando a desidrogenase aqui do ácido málico. Então, na glicólise, nós temos a desidrogenase do 3-fosforogliceraldeído e do ácido cítrico, todas essas desidrogenases aqui, pirúvico, ácido cítrico, alfa-quetoglutarico, succínico e o málico, que é o principal. O princípio desse teste é uma reação de redução. Sal de tetrazóleo mais hidrogênio na presença da enzima desidrogenase, o que acontece? Aqui ele é incolor e difusível. Ele se transforma em trifenilformazan, que é vermelho e não difusível, por isso chama-se topográfico. Ele vai e colore as células que têm um processo de respiração maior, portanto, com maior atividade de desidrogenase. Então, vermelho normal, tecido é vigoroso, vermelho intenso é um tecido em processo de deterioração, não é tecido morto, e branco, aí sim, é tecido morto. Então, vamos dar uma passadinha rápida, só para vocês verem como é que é o teste de tetrazóleo. Semente de algodão, essa aqui é uma semente de algodão de alta qualidade. Aqui está o cotilédone, a área de ligação do cotilédone com o eixo embrionário, está esse ponto, o meristema apical está aqui está o córtex, aqui está o cilindro central, aqui é o córtex e o cilindro central, esse é o eixo raiz hipocótilo. Então, é um corte longitudinal da semente de algodão, mostrando as estruturas do embrião. Na semente de algodão existem 8 classes de classificação, desde a vigorosa até a semente morta. Eu não vou passar porque é bastante detalhado, mas apenas para vocês verem. Então, nós temos para algodão, nós temos para milho. Então, no milho aqui tem o pericarpo, a camada de aleurona, o endosperma, o escutelo, o coleoptilo, plúmula,
as raízes seminais, né? O mesocótilo, a radícula, a corioriza, né? E o escutelo. Milho, nós temos 3 classes: sementes vigorosas, sementes viáveis e não viáveis. Aqui é um corte longitudinal da semente de feijão, né? Então nós temos aqui o eixo embrionário, né? A semente de feijão, ela é muito bonita porque dá para ver perfeitamente, né, a plântula aqui dentro, né? O eixo embrionário com a plúmula, né? Nós temos o córtex, o cilindro central. Aqui a gente chama de radícula, né? O meristema radicular. Esta aqui é a região vascular, altamente importante porque estão os vasos que vão levar os nutrientes para o eixo embrionário, né? E o cotilédone, que é a reserva de tecido de reserva. Toda semente de feijão, ela é um embrião, como também a semente de soja. E da mesma forma, ela tem as mesmas características, né? A plúmula, o córtex, o cilindro central, o hipocótilo, aqui a radícula, né? E a região vascular. Tanto para a soja quanto para feijão, são 8 classes, indo desde a semente vigorosa até a semente morta. Vejam a riqueza desse teste. Por exemplo, esse é o dano mecânico imediato no teste tetrazóide em soja. Esse é o dano mecânico latente. Esse aqui sai no beneficiamento. A semente separa em 2 metades. O dano latente não é a semente úmida que sofreu um impacto no momento da colheita ou no transporte. Então tem essa lesão, essa semente não muda de peso, não muda de tamanho, vai para o armazenamento e esse processo, em função da umidade relativa do armazém e da umidade da semente, ele pode progredir. Aqui um dano mecânico bastante sério, né? Afetando aqui, praticamente, matando o meristema apical. Aqui no eixo embrionário, né? Ele está pegando aqui no córtex e no cilindro central. Aqui também pegando em cima da plúmula, né? Então são dano mecânico no hipocótilo, né? Após a coloração pelo teste tetrazóide. Semente de soja com dano por umidade após a coloração do tetrazóide. Está aqui, o tecido morto, ó. Aqui é tecido já em fase de deterioração, aqui também tecido morto, em função da deterioração por umidade. Semente de soja com típico dano de percevejo, após a coloração do teste tetrazóide. O percevejo, ao picar, ele tem dois tubos, né, no aparelho bucal. Num, ele injeta, né, a sua saliva, e é onde ele injeta a nematóspora, que é um fungo que tem uma ação de fermento. E no outro tubo ele vai succionar o tecido de reserva. Então, ao deixar a nematóspora em função do grau de umidade, ela vai desenvolver e vai dar essa lesão bem típica. Bom, de testes, de conceituação, de fatores que afetam o vigor, nós pudemos dar um giro e mostrar para vocês a importância e a dimensão. Falamos de vigor há mais de 140 anos, né? E há 50 anos se conceituou o termo vigor, e recentemente a indústria despertou para isso. Por quê? Começou a aparecer resultados significativos do efeito do vigor na produtividade. Então, em 1999, a Abrades lançou a primeira edição do Manual de Vigor, do qual eu tive a primazia de ser um dos editores, né? Praticamente nós trabalhamos aí para sair essa primeira edição. Na verdade, a primeira versão saiu no informativo Abrades, foi a primeira aproximação. E agora, no Congresso Brasileiro de Sementes, nós vamos lançar a segunda edição do Manual de Vigor, né? É uma homenagem aos 50 anos da Abrades, né? Então, os editores, aqui sou eu, o professor Roberval, que é companheiro da edição anterior, o doutor José de Barros França Neto, também companheiro da edição anterior, e entrou no time nosso aqui o professor Júlio Marcos. Então, o que ele traz de conteúdo, né? Nós trabalhamos, são 4 autores, são 17 editores, são 19 capítulos, perfazendo 598 páginas, essa segunda edição. A primeira edição tinha só 198 páginas. Então tem uma diferença aí muito grande, praticamente são 400 páginas de diferença em termos de atualização, né, e de informações. Então, o primeiro capítulo é o teste de vigor, importância e utilização. O segundo capítulo, teste de vigor baseado em desempenho de plântulas. Aqui são 7 metodologias descritas em detalhe para ser utilizada. Por que a gente trabalhou tanto no teste de vigor baseado em desempenho de planta? Porque é um teste fácil de ser feito e todo ele baseado na germinação. Não precisa ter estrutura sofisticada nenhuma, precisa apenas ter conhecimento de embriologia e morfologia para poder fazer a avaliação. Isso todo analista bem treinado tem condição de fazer, de conduzir esses testes com boa qualidade.
E nós temos utilizado muito esses testes no nosso trabalho de pesquisas e tem mostrado uma boa correlação com a emergência de campo, que é o que nos interessa, porque é lá que a semente vai ter o seu desempenho fisiológico. Entrou a análise computadorizada de imagens de planta, como eu mostrei para vocês, o envelhecimento acelerado, né, o tradicional e com solução saturada, né, salina, né, e no envelhecimento aqui aparece já ranqueamento, pela primeira vez, ranqueamento para vigor, que nós não tínhamos anteriormente, a deterioração controlada, também com ranqueamento para vigor para algumas espécies, o teste de frio realizado em caixas, em bandeja, em papel toalha e teste de frio também realizado sem terra. O sétimo capítulo, teste de germinação a baixa temperatura, né, bastante aplicável, principalmente agora com milho safrinha, que já semeamos soja muito cedo aqui no sul, então essa soja vai germinar em condições de solo muito mais frio. Então esse teste é extremamente importante para quem vai fazer semeadura precoce da soja. Teste de condutividade elétrica. Essa condutividade elétrica ele tem um recurso, né, muito grande em termos de aplicação, inclusive com ranqueamento para vigor. E nós estamos trabalhando em algumas equações de regressão, pensando em trazer aqui para a soja o teste de condutividade elétrica como um gestor de qualidade do laboratório. Então, você faz a condutividade elétrica, vai na equação de regressão para a germinação, você tem uma expectativa de qual vai ser a germinação daquele lote. Você conduz a germinação, se o resultado não estiver dentro daquela faixa esperada, alguma coisa aconteceu com o teste de germinação. Então, você tem uma referência para avaliar. Nós temos já as equações prontas para envelhecimento acelerado, para tetrazóleo, para emergência de campo, né, para germinação. Então, nós temos, lógico, que aferir mais, aprimorar mais, ter mais informação para colocar à disposição, para ser utilizado e nos dar retorno, né? Teste de lixiviação de potássio, um teste que está entrando, foi desenvolvido na Exalc, e é muito bom também em termos de informação de vigor. Teste de tetrazóleo, como vocês veem aqui, são 9, né? 10 testes, né? O teste de tetrazóleo em si, a conceituação, aí tem tetrazóleo para algodão, para amendoim, para feijão, para girassol, para forrageiras tropicais, principalmente braquiárias, para milho, para soja, para solanáceas, tomate, pimentão, para trigo, que nós não tínhamos nada. Então, é uma contribuição muito grande, que a gente tem orgulho muito, tem muito orgulho em poder oferecer para a indústria brasileira de sementes, para os profissionais, né, da academia, para os estudantes de pós-graduação, né, para os laboratórios de análise de semente que prestam serviço. Então, nós acreditamos que isso vai ser assim, uma contribuição muito importante e bem atualizada, né? Nós praticamente aproveitamos todas as informações disponíveis até os dias de hoje. Pessoal, eu acho que eu não sei se eu não estourei o horário, né? O professor Márcio pode me dizer. Mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Isso é uma vista de Londrina, uma vista maravilhosa com um amigo meu que é fotógrafo e biólogo. Nós tivemos a oportunidade de produzir um livro junto. Fez, né? E cedeu para nós poder mostrar para vocês um pouco do que é Londrina, né? Márcio, eu fico à disposição para as perguntas, então, do pessoal. Que maravilha, doutor Francisco. O senhor não imagina o tamanho do privilégio e da honra que é poder ter essa aula com o senhor. É um daqueles momentos que ficam assim, marcados, né, e vira uma referência na vida profissional da gente. Parabéns por essa palestra, por mais essa palestra. Muito obrigado, não só pela palestra, mas por tudo, viu? Por tudo mesmo. Bom, vamos... O pessoal no chat, aí depois eu vou mandar para o senhor o chat com as... O pessoal fica comentando, né? Muitos parabéns, muitos elogios, né? Gente aí que está acompanhando, o senhor faz uma live, as pessoas vão atrás, já tem uma galeria de fãs grandes aí, né? Bom, mas sinta-se aplaudido de pé, né? Infelizmente, eu sempre digo isso aqui também, que infelizmente nesse auditório virtual, apesar da praticidade, a gente não tem como sentir a energia, né, o calor humano das pessoas, principalmente no final, quando a gente demonstra, né, o quanto a gente gostou. Mas você pode ter certeza que pelo movimento aqui no chat, todo mundo está aplaudindo e de casa mesmo aí, e gostou muito. Só elogios. Mas vamos... Eu digo para você, a live, ela nos deu uma oportunidade muito grande, já que a gente não pode viajar,
nós podemos estar juntos conversando, né? E o importante é essa possibilidade, essa troca de informação, essa presença virtual, né? Ela é muito acolhedora, né? Para nós que estamos aí participando, para os alunos que estão recebendo, para vocês que estão ouvindo, e poder depois manter, porque acho que a gente cria aqui, Márcio, algo muito valioso, e que eu aprendi ao longo dos anos, é a nossa rede de contatos, né? O nosso network. Isso é maravilhoso, porque hoje eu tenho alunos que estão nos Estados Unidos gerenciando empresas de semente lá, e que a gente tem chance de trocar experiência. Nós estamos trabalhando, para você ter uma ideia, com o teste do hipoclorito de sódio, que é um teste simples, que nos dá o quê? Ele nos dá microfissura. E praticamente no início era só para dano mecânico, e hoje nós estamos pensando poder ele dar uma informação inicial de potencial de germinação do lote. Uma medida simples, mas desde que você tenha bastante informação básica, você pode fazer, olha, potencialmente, olha, com esse dado aqui, deu lá, no caso da soja, deu apenas 2% de microfissura, é um lote que vai germinar mais de 95%. A gente está trabalhando a esse nível lá nos Estados Unidos. Então, você vê que essa rede permite você não se limitar e você compartilhar ideias, compartilhar propostas de pesquisa. Eu não posso fazer, mas você pode. Poxa, faz. E depois a gente compartilha, discute junto. Porque um negócio que eu acho maravilhoso, ciência não tem fronteira. Ciência é para a sociedade, é para todos. Não tem credo, não tem partido, não tem nada. Ciência é para a sociedade. Então, trabalhar com ciência tem essa vantagem. A gente tem amigo em tudo que é canto. É verdade. Muito bom mesmo. Vamos às perguntas, então. Uma das características aqui do nosso projeto é essa proximidade também das pessoas com o pesquisador, com o palestrante, né? A gente tem algumas perguntas aqui, se eu tiver um tempinho, a gente faz algumas. Estou à disposição. Se eu não tiver a resposta de bate-pronto, vou buscar e encaminho. Vamos lá. A primeira pergunta é do Daniel Pinheiro, lá de Viçosa. Ele pergunta assim: Dr. Francisco, ele diz assim, né? Dr. Francisco, parabéns pela palestra e por tudo que o senhor já fez pela nossa área. Qual a sua opinião sobre a automatização do teste de tetrazóleo por meio da análise de imagens? O senhor acha possível o desenvolvimento de uma ferramenta tão eficiente quanto a análise feita por um analista treinado e experiente? Olha, nós estamos trabalhando nessa linha. A gente não descartou essa possibilidade, até porque, como eu tenho uma experiência grande de dar curso de tetrazóleo aqui, principalmente na soja, né, a gente percebe, às vezes, uma flutuação no conceito do analista. Ele vai ficar, à medida que ele se distancia do treinamento, ele fez um treinamento há 5 anos atrás, quando ele vem, ele está extremamente rígido. Qualquer detalhezinho no eixo embrionário, ele já põe como inviável. E quando, na verdade, a semente ainda pode, se sabe que no processo de embebição, a semente pode recuperar um pouco dos tecidos, né? Pode ocorrer um processo aí de cicatrização, então você pode ainda resultar numa planta normal, e dentro ainda de um padrão de figura. A análise de imagem tem muito potencial. Eu acho que ela virá contribuir sem dúvida nenhuma, só que nós temos que ter bons analistas, vamos dizer assim, pessoas físicas, né, humanas, né, para poder aferir as nuances que a lente vai pegar e aí classificar corretamente. Mas eu não vejo restrição. Ciência não tem limite, né, Márcio? Eu acho que tem um potencial muito grande. Como, basicamente, a análise de imagem começou com comprimento de plântula e vai evoluindo, né? Não podemos descartar nada, né, doutor Francisco? Não, eu acho que não. Eu acho que tem que ser trabalhado. O França tem um aluno que está trabalhando nessa linha, né? Eu também estou trabalhando com trigo nessa linha. Né? Você vê que fui lá pegar uma sementinha miúda, porque nós precisamos, porque se a gente desenvolve, pelo menos a análise de imagem, que o trigo é tido como uma semente vigorosa, resistente, e ela não é, ela sofre dano mecânico. É incrível, o trigo só sofre e tem baixa qualidade. Né? Vamos a mais uma pergunta. Agora, quem fez a pergunta foi a Mariana Ventorim. Ela disse assim: boa tarde, doutor Francisco, sempre com ótimas palestras. O senhor considera algum teste de vigor
comumente utilizado como já ultrapassado ou não tão eficiente? Olha, no passado, nós tínhamos alguns testes, e até eu tive vontade de trabalhar, que foi a atividade mitocôndria. A doutora Temaichin trabalhou muito, né, com luminescência, né, e eu achava assim, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiquei encantado. Eu falei, um teste bioquímico que não depende do meu estado de espírito, eu meço a atividade mitocôndria, né, mas nunca evoluiu pelas dificuldades de realização. A parte de ácido glutâmico também é um teste bioquímico, também não evoluiu, né? A parte de ácidos graxos para algodão também começou e também não evoluiu, né? Como nós não temos muita tradição com teste de vigor em algodão, porque o algodão praticamente explodiu como cultura agora no Cerrado brasileiro. Vai ter um teste nos Estados Unidos chamado cut test, que você corta a semente, vamos dizer, um prato, né, onde se põe a semente, depois vem uma tampa em cima e vem uma lâmina no meio, corta e você avalia a taxa de preenchimento da semente. Tem um outro teste também que existe, mas nunca foi usado. Dos testes que nós usamos, que estão disponíveis, que estão listados, eu não vejo nenhum deles que caiu, que desapareceu. Tinha, antigamente, quando até eu citei o Hiltner, ele foi o pai do teste do tijolo moído, que foi um teste que caiu em desuso, né? Então, algumas coisas antigas, né, ou por serem mais complexas em termos de avaliação, acabaram em desuso. Agora, os testes que hoje estão em uso, ou que nós procuramos pôr no manual, e no livro de Vigor de Sementes, Conceitos e Testes, são testes que você pode utilizar tranquilamente, pode trabalhar. São testes que têm muita informação de literatura e que dá suporte para o trabalho, né? Agora, não sei se ela tem em mente, ela está pensando sobre algum teste, eu gostaria que ela falasse qual teste que ela acha que é um teste que está em decadência. Não sei se ela quiser falar, estou à disposição. Queria saber mais a sua opinião mesmo, pelo que eu... Se ela vai falar alguma coisa, a gente traz aqui. Depois o professor Alec Dutra, lá da UFC, nosso colega aqui de perto, ele perguntou assim: do Francisco, temos visto que os agricultores querem saber, além da pureza e da germinação, qual o vigor das sementes do lote. Assim, qual o impacto na cadeia produtiva de sementes disso, né? Os laboratórios de análise de sementes das empresas estão preparados para essa demanda? Quais os testes mais promissores para soja, milho, feijão e algodão? O teste do etanol começou? Parabéns pela palestra. Alec aproveitou, explorou, fez um monte de perguntas ao mesmo tempo, tá vendo? Tá certo. Ó, essa preocupação é tão grande por parte que a Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso nos procurou no ano passado e eu escrevi uma circular técnica para eles sobre vigor de sementes para o produtor, para o dono da empresa entender o que é vigor. Que ele não sabia o que era vigor, né? Não tinha a palavra, mas não tinha o conceito, não tinha o conteúdo. Ele sabia o que era germinação, o conceito de germinação ele tinha, o conceito de vigor não tinha. E quais os testes que eles podiam estar utilizando, né? Então, a gente escreveu os testes mais aplicáveis, né? Por exemplo, na indústria da semente de soja, não tem dúvida que tetrazol é o carro-chefe, porque ele conta muito dos aspectos. Ele dá o dano mecânico, ele dá a alteração por umidade, ele dá o dano de percevejo, ele dá o dano térmico. Então, eu tiro muita informação. E outra coisa, o tetrazol, como eu faço um ranqueamento, né, das sementes de várias classes, então eu tenho na classe 1, semente sem defeito, classe 2, com um pouco de defeito, até a classe 8, que é a semente morta. Mas o que importa para nós, em termos de tetrazóleo, é olhar a população de sementes, por exemplo, que está na classe 3, porque a classe 3 é a classe da virada. Então, se tem muita, por exemplo, pega um lote que está com 80% de vigor, não é ruim, mas 50% das sementes estão na classe 3. O que acontece? 10 sementes que estão na classe 3, que avança a deterioração por umidade, porque ela progride no armazenamento, ele deixa de ser vigoroso para ser um lote de, por exemplo, de vigor médio, já um lote com baixo desempenho de campo. Então, o teste tetrazol, ele ajuda muito nisso aí para a gestão da qualidade. Um outro teste que pode ser usado bem na indústria, e só que exige um pouco de condições de instalação, é a condutividade elétrica.
Por que a condutividade elétrica para a soja é boa? Porque nós já temos um ranqueamento de vigor para a soja, né? Tem essas equações que a gente está trabalhando, que eu quero ver se, pelo menos uma preliminar esse ano, a gente já solta no comunicado técnico para o pessoal já começar a usar e começar a criticar, porque você tem que, vamos dizer assim, no português simples, pôr a cara para bater. É assim que você vai à luta, né? E recebe o retorno, né? Recebe crítica, mas você tem que ter o espírito aberto. Eu pus mesmo para ouvir e vamos melhorar. A condutividade elétrica acontece, ela exige algumas coisas. Ela exige a corrente estabilizada, uma sala só para o condutivímetro. Você não pode ter o condutivímetro no laboratório, no meio de muita gente, porque interfere no resultado, certo? E, logicamente, a aferição do terminal, né, da célula que vai fazer a leitura. E usar a água deionizada, né, e a água destilada e deionizada. Então, tem essa pré-exigência para fazer, mas é um teste muito bom, com a grande vantagem que não tem interferência humana. O seu analista pode estar bem, pode estar triste, o resultado é o mesmo. No tetrazola, se ela estiver triste, muitas vezes ela pode te lascar. Um outro teste, né, que a indústria semente eu acho que ela vai usar bastante, são os testes baseados no desempenho de plântulas, porque são testes práticos de serem realizados, né? Exige apenas o conhecimento da germinação, e eu acho que aí começa a aparecer o valor do profissional que se dedica e que procura enxergar as diferenças, né, que a plântula tem entre plântulas normais, as fortes, as fracas e as anormais. E não tenha dúvida nenhuma que o teste de envelhecimento acelerado tem um espaço enorme para crescer, principalmente agora que está sendo trabalhado no Brasil desenvolvendo as câmaras de envelhecimento. Porque nós temos o que? Envelhecimento em BOD. Envelhecimento em BOD tem um problema. Nada contra quem usa, mas coloca termômetro de máxima e mínima em cada bandeja da BOD para ver onde está a variação. Ela tende a ter temperatura mais baixas da parte de baixo da câmara e temperatura mais alta em cima. E qual a tolerância de temperatura no envelhecimento? No caso da soja, é 0,3 graus. Então é muito pouco que você tolera. Havia um pesquisador americano, existe um pesquisador americano que chega a dizer que é 0,1. Apenas um ambiente de estresse que você vai dar ou numa BOD ou na câmara específica,